Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. que o Senhor venha sobre nós com a sua graça, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs, nossos jovens, aqueles que também estão colaborando conosco ao longo desses 2 dias do nosso Radicalidade, fazendo a experiência de realizá-lo aqui em nossa comunidade, em nosso espaço, em nosso centro juvenil, a graça de podermos ter um espaço onde podemos acolher aqueles e aquelas que desejam viver o seu processo de crescimento, conhecimento, amadurecimento. E hoje nós vamos para o nosso 2º dia dentro do nosso Radicalidade, cujo tema proposto é justamente tratarmos sobre a mística e o que esta mística quer dizer a nós hoje, enquanto batizados, enquanto filhos e filhas de Deus, enquanto membros da igreja, corpo místico de Cristo. Enfim, uma mística encarnada quer dizer uma mística vivida no tempo e uma mística vivida para o tempo. E por isso, na introdução deste nosso 3º tema, são grandes 4 temas que envolvem o nosso Radicalidade, é justamente esta proposta de pensarmos os novos aerópagos. E foi interessante propor este tema, porque muitos dos membros da comunidade, bem como também aqueles que estão à frente do Radicalidade, trouxeram muitas dúvidas, mas o que isto quer dizer? O que isto quer significar? Parece uma novidade ouvir essas palavras, os novos aerópagos, quando na verdade ela já faz parte da tradição da igreja, desde a fundação da igreja, narrada nos Atos dos Apóstolos, e é um tema que foi resgatado por São João Paulo II, quando coloca a necessidade de uma nova evangelização da igreja e através da igreja. Então, seguindo na nossa apresentação e conduzido pelos slides que estão sendo projetados aqui, e aqueles que por acaso não conseguirem tomar nota de tudo, terá e estará disponível em nosso YouTube, bem como também depois podem solicitar a coordenação, assim como o de Almir ontem, também o nosso, para que possam ter também como material. Para essa introdução é importante a gente resgatar aquilo que ontem já foi partilhado, trazido como ensino para nós, nas formações que tivemos logo na parte da manhã com o Padre Cadu, e o Padre Cadu falava para nós sobre o que é a mística, ou quem é o místico. Então, 2 realidades que nós precisamos saber, ou ao menos precisamos entender. Logo depois da pregação do Padre Cadu, nós fomos para os nossos workshops, e ali nós fomos desmembrando este conceito de mística, o que a mística é na sua realidade, quem é o místico. Nós ouvimos com o nosso irmão Almir, na parte da tarde, a necessidade de experimentar a mística a partir de uma realidade trazida por aquilo que dizemos ser a nossa inteligência e vontade, ordenadas em Cristo através da liberdade, porque sem isso não se pode viver uma mística coerente com aquilo que é a proposta de Deus para cada um de nós. Então, se nós temos uma breve ou uma simples, vamos assim dizer, um simples conhecimento a partir daquilo que é a mística e daquele que é o místico, então nós poderemos entrar no nosso tema de hoje. Cada tema do nosso Radicalidade, ele traz uma dimensão daquilo que é a realidade mística para o tempo de hoje. Tanto a mística enquanto um dado pessoal, uma experiência pessoal que eu faço de Deus, tanto a mística como uma dimensão vivida no humano, mas a mística que precisa lidar, e o tema que nós ouviremos na parte da tarde com o diácono Rafael, a mística que me coloca diante daquilo que é sagrado e daquilo que é profano, e este sagrado e profano vão estar num lugar concreto, e este lugar concreto é a vida que vivemos, os lugares onde nós estamos. Então, seguindo dentro da nossa programação de formação para esta manhã, qual é a finalidade ou finalidades da mística cristã? Bom, se eu sei quem é o místico, se eu sei o que é a mística, qual é a finalidade da mística? Quer dizer, por que eu preciso ser um místico?
Papa Bento XVI dizia, diante da revolução moderna, ou o cristão deste tempo será um místico, ou o cristão não será nada. Logo, o condicionamento dado pela igreja para que o cristão consiga ser cristão neste mundo passa pelo viés da mística. Não mais apenas aquele que tem o conhecimento doutrinário, não apenas aquele que tem um conhecimento bíblico, mas é aquele que faz uma experiência mística com Deus. Daí a pergunta que nós fazemos: qual a finalidade ou finalidades da mística cristã? Por que eu preciso ser um místico? Por que eu devo ser um místico? Porque o cristão que está em nossas paróquias, em nossas comunidades, sejam eles crianças, adolescentes, jovens, adultos, porque muitas vezes podemos pensar que a mística é um processo da nossa maturidade cristã que se dá ao longo do tempo e acompanha a nossa idade cronológica, quando na verdade não necessariamente a mística acompanha a nossa idade cronológica, porque a mística é uma experiência que fazemos daquele que é transcendente a nós. E por isso, na experiência mística, para entendermos a sua finalidade, é importante que eu saiba que essa experiência mística é uma condição do ser humano, faz parte da sua condição humana tornar-se um místico. Porque a mística não é necessariamente um termo cristão. A mística não necessariamente compreende simplesmente uma experiência religiosa, mas antecede a experiência religiosa o desejo do coração humano de encontrar algo que transcenda a ele. Como surge a ideia de Deus no mundo? Como surge a ideia de algo que transcende a humanidade? Se nós formos voltar no tempo histórico e pensar que há muitas culturas e que cada cultura tem a sua religiosidade, o que faz com que essas culturas tenham a sua religião, tenham a sua religiosidade, tenham os seus deuses, quer na tradição grega, quer na tradição romana, quer na tradição do Oriente? Por que que esses povos, ou todos os povos, precisam colocar algo que transcende a ele? Porque já está no coração humano esse desejo de transcendência, faz parte do ser humano, faz parte de uma compreensão antropológica, o desejo do homem de buscar algo que seja maior do que si mesmo. E quando o homem não busca algo maior do que aquilo que é, ele se rebaixa na sua condição. Se nós pensarmos aquilo que acontece na realidade do mundo de hoje, nós temos um homem que passou do transcendente para o imanente, mas que agora vai para um lugar mais baixo do que a si mesmo. E é isso que nós vemos nesse processo de vivência da humanidade, uma humanidade que antes tudo era o divino, tudo era Deus, passa por uma revolução, e o Almir falava isso ontem à tarde, quando tratava das conquistas humanas, das necessidades humanas. O homem se colocou em realidade igual, mas quando ele se coloca neste lugar de igual, ele tende a rebaixar-se. E por isso nós vemos uma desumanização do humano. Uma desumanização do humano. E aí nós começamos a humanizar aquilo que não é humano. Por exemplo, e aqui sem nenhuma crítica a quem vive assim, não é uma crítica, mas é uma percepção, quando você humaniza os animais, por exemplo. Quando você humaniza e tem o desejo de humanizar os animais, você trata como pessoa aquele cachorrinho, você dá nome, você celebra o nascimento, se bobear você quer até batizar, daqui a pouco você vai querer dar a primeira comunhão para o cachorrinho, você leva ele como seu filho, você faz com que ele participe da sua vida, ele dorme na sua cama, ele toma banho com você, ele se alimenta com você. O que você está fazendo? Elevando a condição do animal ou rebaixando-se a ele? Porque você não pode elevar uma condição que já chegou ao seu máximo. Você não tem condições de tornar o seu animalzinho de estimação um ser maior do que aquilo que ele já é. Porque ele já contempla na sua realidade o máximo daquilo que ele pode chegar. Nós não vamos encontrar um cachorrinho falante, nós não vamos encontrar um cachorrinho pensante, nós não vamos encontrar um cachorrinho inventando as coisas, porque não faz parte da construção daquele ser aquilo que ele não foi feito para ser. Então eu não tenho como humanizar algo que não pode ser humano.
E na verdade não pode porque existe uma ordem na criação, que eu tenho que respeitar os animais, cuidar deles, que eles fazem parte da criação, que eles são importantes na nossa vida, que eles fazem bem ao ser humano, que eles podem ajudar até como instrumentos terapêuticos. Ok, maravilhoso, eu estou dando a ele a finalidade que cabe a ele. Mas se eu dou a ele uma outra finalidade, eu não o estou elevando, mas pelo contrário, eu estou me rebaixando. Então nós temos um ser humano que buscava o transcendente, um ser humano que passou a buscar o imanente, mas a partir do momento dessa imanência ele começa a se rebaixar. E é necessário então, quando falamos dos novos aerópagos, que tenhamos a consciência que estamos lidando com uma condição do ser humano, e estamos lidando com uma condição do ser humano no mundo de hoje. E por isso as referências que nós precisamos ter, porque o ser humano, enquanto um ser chamado ao transcendente, é alguém que busca aquilo que é inefável. E o que significa o inefável? Aquilo que não é capaz de ser descrito, aquilo que nós não conseguimos explicar na sua totalidade. Vamos falar, por exemplo, de algo que seja inefável para nós, o amor. O amor é uma palavra, o amor é um sentimento, o amor é uma ideia, o amor é um princípio de existência. Mas tudo o que eu falar sobre o amor, ele se torna limitado porque é sempre uma experiência pessoal minha. E eu não sou capaz de descrevê-lo na sua totalidade. Eu posso dizer, por exemplo, Deus, ele é amor. Mas o que isso significa de maneira constitutiva? O que isso significa de maneira prática? Ah, eu amo os meus pais, ah, eu amo o meu amigo, ah, eu amo a igreja, ah, eu amo o meu namorado, a minha namorada. Tá. E eu preciso que este amor se torne, por exemplo, manifestado em sinais de carinho, sinais de afeto, sinais de cuidado, que representa o amor. Sim, mas eu sou capaz de explicar tudo aquilo que o amor é. Logo, eu preciso, como ser humano, de algo que seja inexplicável. Algo que não seja explicável apenas na totalidade da nossa racionalidade, mas eu preciso chegar num lugar onde o meu racional não é capaz mais de encontrar respostas. E isso é difícil para o ser humano de hoje, porque ele espera respostas para tudo. Ele quer razão para tudo. Somos nós hoje, neste tempo. Mas só neste tempo? Não. Em todos os tempos, quando nasce a filosofia, quando nascem as ciências, nascem porque o ser humano precisa de explicação para todas as coisas. E ele também precisa de explicação para Deus, para dizer quem é Deus. Mas se ele não encontra um limite, ele não é capaz de ser humano, porque faz parte do humano os limites. Faz parte do ser humano os limites. Eu, por exemplo, não posso controlar o tempo. Eu não controlo o tempo. Ele passa. Eu não posso controlar a minha evolução fisiológica. Ela simplesmente acontece. Ah, eu sou um jovem de 17 anos e quero ficar com 17 anos para sempre. Você pode até mentalmente continuar assim. Mas fisiologicamente, sinto muito, você não vai conseguir. Outros até tentam quando chegam na idade de 50, 60, faz uma plástica aqui, faz uma plástica ali. Carol mesmo, né, está enganando o pobre do nosso irmão Gabriel, que acha que ela tem 28 anos, quando na verdade já está com 54, mas ela teve uma graça do Espírito Santo de se manter jovem, por isso é uma pessoa ranzinza, é uma pessoa reclamona, é uma pessoa mal-humorada. Não, não é ela não, tá bom? Porque ela não é nada disso, ok? Então, no ser humano, ele precisa encontrar limites. E esse limite dá a ele a noção de ser justamente humano. Então, ele precisa do inefável. Essa experiência humana que busca a Deus e o transcendente gera nele uma marca no profundo. E por isso as experiências de Deus são importantes no nosso processo de crescimento e amadurecimento enquanto cristãos, porque de fato o que faz com que alguém experimente a graça mística é poder fazer uma experiência de Deus no seu profundo. E não fazer uma experiência na sua epiderme, não fazer uma experiência na sua superficialidade. E aí nós precisamos nos perguntar se o movimento que eu faço na minha relação com Deus, se ela me leva ao mais profundo de mim mesmo, ou se me deixa apenas na superficialidade da minha vida.
E muitas vezes eu posso confundir a mística apenas como manifestações exteriores de algo que deveria ser primeiro uma experiência de interior. Quer dizer, ontem alguém dizia que, não é? A Larissa falava na hora de ir para o workshop. Nossa, com tantos temas bons, eu quero ter o poder de bilocação, para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E aí alguém dizia, acho que ela mesma, não, eu quero estar em 3, 4. Aí já não é mais bilocação, é trilocação, quer dizer, isso ainda não aconteceu, nem mesmo com nenhum santo. O máximo que conseguiu foi estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Em 3 eu não sei, né? Em 4, muito menos. Mas a bilocação, que é esse poder ser reconhecido e estar presente em 2 lugares ao mesmo tempo, só é possível porque antecede a essa experiência exterior uma experiência interior de bilocação. Quer dizer, o quanto o seu intelecto, enquanto a sua alma, enquanto essa sua identidade espiritual é capaz de se fazer presença em outros lugares. Então, se nós fôssemos fazer uma oficina de bilocação, nós precisaríamos começar justamente com a interiorização, com a capacidade de se recolher dentro de si mesmo, de fazer com que tudo se volte para dentro de si, que não haja nenhum elemento externo capaz de confundir você internamente, para que o seu processo de bilocação te leve ao lugar que você precisa ir e não ao lugar que você quer ir, ou não ao lugar que no meio do caminho se perde. Então, o processo de bilocação é um processo de interiorização. Quando nós lemos o testemunho dos santos, Santa Teresa, que, por exemplo, levitava com uma facilidade assim tremenda, né? Essa experiência de levitação que é um testemunho, não da santidade daquela pessoa, mas é o testemunho da sua unidade com Deus, faz com que ela não tenha mais nenhuma gravidade ao seu redor, e por isso ela pode levitar. Então vamos fazer uma oficina de levitação hoje, aqui no nosso Radicalidade, mas para isso é necessário você diminuir o seu peso, porque quanto maior o peso, mais difícil. Já rimos porque olharam para mim e disseram, padre, o senhor vai ter que perder muito peso. Mas não é deste peso que eu estou falando, é deste peso interior que trazemos dentro de nós, que impede que o nosso corpo perca as suas fórmulas matemáticas e físicas, que o faz estar pregado nesse chão. Então, nós precisamos entender que essa marca do profundo, gerada como experiência própria do humano, na mística enquanto condição do seu ser antropológico, seu ser humano, é uma realidade que nós precisamos reconhecer. E reconhecer por quê? Porque se não reconhecemos isso, continuamos a viver a nossa vida na superficialidade da nossa experiência cristã. E por último, e aí sim este ponto é fundamental, quando falamos dos novos aerópagos, essa experiência mística gera neste ser humano aquilo que nós chamamos hoje de alteridade. E o que é a alteridade? É a capacidade que você tem de se relacionar com o outro, porque você gera com o outro e no outro um sentimento e uma noção de identidade, de identificação. Com aquilo que eu não estou identificado, eu não me movo, eu não me comovo, eu não ajo. Então a experiência mística, ela gera em mim um sentido de identificação, identificação com Deus, identificação comigo mesmo, identificação com o outro, identificação com a criação. Por que o ser humano não cuida da natureza? Se pegarmos a encíclica do Papa que fala sobre a necessidade do cuidado com a criação. Por que o ser humano não cuida da criação? Porque ele não tem uma relação de alteridade com a criação. Não tem uma relação de identidade com ela. Não gera, não é sair agarrando-se à árvore e dizer, eu vou agarrar a árvore porque a árvore... Sim, a árvore foi criada por Deus. Tem uma energia vital na árvore? Tem. E por que tem uma energia vital na árvore? Por que tem uma energia vital nas flores? Porque tem alma. Porque tem vida. Não é um ser não vivente. Uma pedra não tem alma. Uma pedra não tem vida, mas uma árvore tem. Uma plantinha, por menor que simples que ela seja, ela tem. Se tem, ela tem uma força vital, ela tem uma energia,
Agora, não adianta você abraçar a árvore e pedir a energia dela para você, porque a energia é dela, não é? Você tem que abraçar o seu irmão, você tem que abraçar o seu semelhante, né? Ah, mas eu abracei a árvore e me senti bem. Óbvio, porque ali você manifesta algo dos seus sentimentos e dos seus afetos, mas não contempla a identidade do ser com o qual você se abraça. E por isso, para aqueles que estão solteiros, o melhor é você pensar em abraçar aqueles que estão solteiros e não aqueles que estão casados, né? Posso abraçar quem está casado? Posso, mas é melhor, digo para você, abraça aquele que está solteiro, porque nesse abraço pode acontecer uma sinergia, uma troca de energia e dizer para você, olha, essa é a pessoa com a qual você vai dividir a sua vida. Mas não precisa abraçar, você pode olhar, né? Você pode dar um oi, não é? Porque vai haver uma troca de energia entre os iguais, entre os semelhantes, entre o homem e a mulher, entre a mulher e o homem. Então há uma troca, há uma consciência de alteridade. Então a experiência antropológica, ela me leva necessariamente, dentro do quadro da mística, a uma relação com aquele que está semelhante a mim. E isso é importante porque quando passamos o nosso olhar sobre Jesus, o maior místico de todos os tempos, qual era a relação que ele tinha com a natureza? Qual é a relação que ele tinha com o Pai? Qual é a relação que ele tinha consigo mesmo? Qual era a relação que ele tinha com o outro? E se pegarmos na mística essa triangulação, nós vamos ver que havia sempre uma relação de alteridade. Eu e o Pai somos. Quando ele olhava para o outro, ele se via no outro. E ao se ver no outro, tratava o outro numa relação de iguais, ou que nós chamamos na vivência cristã de irmãos. E eu só posso ser irmão do outro quando eu tenho a mesma origem do outro, o mesmo pai e a mesma mãe. Óbvio que eu posso ser irmão, não é como se diz quando você é irmão, né? Mas por parte de pai ou por parte de mãe, mas sempre tem uma origem de unidade. E eu me reconheço no outro, eu me vejo no outro, eu sou capaz de ser para o outro. Então a mística, ela não está fora deste lugar de ser para o outro. E o padre Cadu ontem pela manhã falava justamente que ninguém pode ser místico fora de uma experiência de comunidade, de uma experiência fraterna, porque a mística não é um ato isolado da minha relação comigo mesmo. É fruto da minha relação com Deus, é fruto da minha relação com o próximo. Então, se eu tenho este conceito de autoridade, eu vou então encontrar aquilo que se torna finalidade ou finalidades da mística cristã. A primeira finalidade, entre tantas finalidades da mística, é a minha união com Deus. Não é outra coisa senão me fazer estar unido a Deus. Eu estou unido a Deus com tudo aquilo que eu sou, com a minha inteligência, com a minha vontade, com a minha liberdade, com este ser pessoa que eu sou. Eu não me uno a Deus com parte de mim mesmo. Quer dizer, a minha parte boa se une a Deus. A minha parte legal se une a Deus. Quando um homem e uma mulher se casam, eles unem tudo aquilo que são, de bom e de ruim. Eles unem passado, presente e futuro. Ah, eu estou me casando hoje com você, o que ficou no passado ficou. Não. Você vai levar para o seu matrimônio o seu passado. Se ele está restaurado ou não, se ele está curado ou não, se ele está integrado ou não, isso aí é um problema seu. Mas que você leva, você leva. Você une com o outro com o seu presente, mas o seu presente está cheio de futuro. Hoje você está com 25 anos, daqui a 10 anos vai estar com 35, daqui a 25 anos vai estar com 50. Estou me unindo ao outro com aquilo que o outro será quando tiver 50 anos? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer, porque senão você pode se enganar, e se enganar com a beleza do tempo de hoje presente no outro, mas não com as consequências do tempo na vida do outro e na sua própria vida. Então a união com Deus, que é a primeira finalidade da mística, é a unidade do todo que somos nós.
não apenas daquele momento de oração, não apenas daquele momento de revelação, não apenas naquele momento em que Deus me diz algo, como o Wellington ontem falava, né? Coloquei minha cara no sacrário, pedi para Deus me dizer se eu tinha vocação para o matrimônio ou para o sacerdócio. Ele não falou nada, desci porque eu não queria parecer maluco diante de todo mundo, e no caminho diante do altar, Deus me dizia: eu quero que você seja santo onde quer que eu te queira. Então, a experiência mística não é um momento, não é apenas aquele momento. Então eu tive um momento de mística porque Deus me revelou algo. Quem disse que foi Deus que falou aquilo? E não o inconsciente dele, que se manifestou conscientemente. E por isso, nós precisamos ter, entre aspas, cuidado, mas esse cuidado não é negação da experiência mística, é a averiguação da experiência mística. E como eu averigo a experiência mística? Nas consequências dessa experiência no meu dia a dia. Deus me disse que eu tenho que ser santo para responder a qualquer vocação que Ele me queira. Mas vivo a santidade? Não. Então foi uma experiência mística? Provavelmente não. E por que provavelmente não? Porque a experiência mística toca o nosso profundo. Toca realidades que estão no mais íntimo de nós mesmos. Ah, mas manter-se no caminho da mística é difícil? Sim. Não é fácil, é um esforço diário, mas a experiência que converteu Teresa, por exemplo, foi uma experiência mística, mas uma experiência mística que é resultado de todas as outras experiências humanas que ela viveu e que ela precisou viver. A experiência mística de Santo Inácio naquele rio, quando estava no seu recolhimento espiritual, é uma experiência mística como consequência de todas as experiências humanas que o levaram àquela experiência mística, deixar a sua casa, fazer um propósito com Deus, querer viver uma vida nova. Então tudo isso vai culminar naquela experiência mística que o leva a quê? A união com Deus. E uma vez que eu estou unido a Deus, uma segunda finalidade da experiência mística não é outra senão o aperfeiçoamento de mim mesmo. A mística me aperfeiçoa. A mística me torna melhor. A experiência da união com Deus vai tocando nas realidades concretas do meu humano. E se toca nas realidades concretas do meu humano, então essa experiência mística me aperfeiçoa, ou podemos dizer, me modifica, ou me plenifica. Mas a palavra aperfeiçoar é a melhor que existe. Por quê? Porque o aperfeiçoamento significa reconhecer que eu já sou perfeito. E eu sou realmente perfeito, porque eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Então a experiência faz com que haja um aperfeiçoamento de mim mesmo. Então a função da experiência mística é também trazer um aperfeiçoamento à minha identidade pessoal, à minha realidade enquanto pessoa. E talvez aqui seja o lugar de maior conflito, talvez aqui seja o lugar de maior problema, o de maior dificuldade, onde nós vamos gastar mais tempo, porque nós somos um universo. Deus é só Deus. E claro que Deus, na sua infinitude, não se explica, mas o ser humano se explica. E se o ser humano se explica, nós só podemos nos explicar nos conhecendo. E nos conhecer não é tarefa fácil. Nos conhecer profundamente não é tarefa fácil. E se não é tarefa fácil, nós muitas vezes preferimos ficar apenas naquele aspecto da união com Deus. E ali eu me refugio, ali eu me escondo, ali eu me engano, ali eu crio as minhas falsidades pessoais, ali eu crio o meu mundo imaginário de perfeição. Quantos mundos de imperfeição, né? De perfeição nós não criamos nas nossas experiências místicas. Nós vamos fazendo o nosso amigo imaginário ali no mundo das minhas perfeições, da minha união com Deus. Só que este mundo imaginário não se sustenta no mundo real. Não se sustenta nas nossas relações. Não se sustenta na nossa vivência comunitária. E por isso nós o buscamos muitas vezes, não como união com Deus,
mas como fuga em Deus. Como fuga em Deus. Se a mística me leva ao aperfeiçoamento de mim mesmo, por que eu fujo de mim para me encontrar com Deus? Quando na verdade Deus está em mim, como diz Santo Agostinho, ou como diz Santa Teresa, ou como dizem os místicos da igreja. Deus nunca está fora de si. Deus está sempre dentro de mim. E se Deus está dentro de mim, o lugar de encontrar Ele é dentro de mim. E aí eu posso, por exemplo, ler as moradas de Santa Teresa. Este caminho de encontro para a união com Deus passa por este humano que sou eu. E lá onde eu me encontro plenamente com Ele, 7ª morada, eu sou capaz de fazer um encontro verdadeiro e pleno também comigo mesmo. Ah, padre, então que coisa boa a mística, né? A finalidade da mística, a minha união com Deus. Finalidade da mística, meu encontro comigo mesmo, me reconhecer, me descobrir. A gente sabe que tudo tem um começo, um meio e um começo, um meio e um fim. Quando eu quero me casar, eu começo pelo namoro, passo pelo noivado e chego ao casamento. Na vida consagrada, passo pelo meu discipulado, pelo meu noviciado, até chegar à minha vida consagrada. Quando falamos da finalidade da mística, para tocarmos nesses novos aerópagos, nós precisamos entender que a finalidade última da mística, qual é? A evangelização. Isto é o elemento mais constitutivo da finalidade da mística. Por que eu me uno a Deus? Por que eu me reconheço em mim mesmo? Padre Carlinho, tudo bom? Fogo puro? Sempre? Ô, glória! Amém. A gente fica até com vergonha de falar na frente do Padre Carlinho, né? Porque é uma sumidade na pregação, né? Então, uma vez que entendemos então que a mística, ela me leva como ponto final à evangelização, vamos então agora entender o que são esses novos aerópagos, porque na encíclica Redemptoris Missio, do Papa São João Paulo II, ele diz que o Papa João Paulo II identifica alguns desafios prioritários à missão evangelizadora da Igreja, que surgem a partir do que ele chama de modernos aerópagos. Então não foi um tema que eu, Padre Cláudio, dei para que fosse vivido no radicalidade. É um tema que já está na vida da Igreja, através dessa carta encíclica chamada Redemptoris Missio, a missão do Redentor, tratando justamente da importância da evangelização nos dias atuais. Porque foi o Papa São João Paulo II que também instituiu o termo nova evangelização. Então nós não estamos deslocados da igreja e nem estamos criando termos para justificar aquilo que deve ser a pessoa mística neste mundo, mas pelo contrário, nós estamos identificando que existe uma realidade que precisa ser evangelizada. Existe uma realidade hoje que precisa ser evangelizada. E essa realidade de hoje é o que o Papa apresenta como novos desafios à evangelização. E aí, seguindo então, a igreja primitiva já havia se deparado com o desafio de anunciar o evangelho em ambientes aparentemente, volta lá, em ambientes aparentemente incomuns à religião. Paulo sentiu-se desafiado a pregar a mensagem do reino no Areópago, um espaço fundamental da cultura ateniense, onde se reuniam filósofos e os conselheiros de Atenas. Então vejam que quando nós pensamos no sopro do Espírito Santo para este novo tempo, nós estamos quase que sendo chamados a voltar à experiência primitiva da igreja, a experiência inicial do anúncio profético de Cristo, da evangelização que precisa acontecer como decorrência da experiência daquele batismo no Espírito Santo. E nós não podemos olhar para a história e dizer, bom, agora está mais difícil do que antes. Se pensarmos em 2000 anos atrás, era muito mais difícil do que hoje. Muito mais difícil do que hoje.
Então, nada de mimimi, nada de lamúria, nada de lamentação, porque esses mimimis, murmúrios, lamentações são apenas para os fracos. São apenas para os fracos. Quando olhamos para a igreja instituída por Cristo, no seu início fundacional, nós vamos perceber a força do Espírito e, ao mesmo tempo, a coragem daqueles que experimentavam a graça de Cristo. Então, quando falamos de novos aerópagos, o Papa nos convida a voltar ao início da igreja e, sobretudo, na pregação dos apóstolos. E aí nós vamos entender primeiro uma dimensão de uma pregação que acontece em Jerusalém. E em Jerusalém o único desafio era a judeus e agora precisam existir os cristãos. É o único desafio. Não havia outro desafio. Não havia desafio institucional, não havia desafio educacional, não havia desafio político. O único desafio que existia era o desafio religioso. E por isso os apóstolos permanecem em Jerusalém, eles ficam em Jerusalém, eles permanecem em Jerusalém, eles evangelizam em Jerusalém, eles estão no templo de Jerusalém, eles estão nas sinagogas de Jerusalém, porque aquele discurso de Cristo que impacta a vida daquele não faz com que haja uma mudança substancial do modelo de religião ou de sociedade judaica para o modelo de sociedade cristã. Não há uma mudança substancial. Família para os judeus tem o mesmo valor de família para o cristianismo. O mesmo valor. A moralidade judaica, apesar de ser uma moralidade embasada nos mandamentos, ela vai permanecer na moralidade da vida cristã. Claro, iluminada pela presença de Cristo, claro, transformada por essa presença, mas o não roubar dos judeus é o mesmo não roubar dos cristãos. Entendem? Mas quando há a conversão do apóstolo Paulo, e Paulo é chamado por Cristo a evangelizar os pagãos, aí sim começa o maior desafio da igreja. Poderíamos criar um paralelo para o nosso hoje e nos perguntar: nós queremos evangelizar Jerusalém, Israel, ou queremos evangelizar o mundo? Já 20 minutos? Nossa, a Natália é rigorosa ali. Eu não saí do 4 slides, são só 25, mas tudo bem. Então vamos correr, tá bom? Vocês vão atrás, tá bom? Eu vou correndo, mas como eu sou deficiente, eu corro devagar, tá? Então podem ficar tranquilo, tá bom? Então eu dizia, né? Natália me cortou, mas eu volto, né? Obrigado, tá, Natália? Para irritar ela, Natália. Nós preferimos evangelizar Israel ou preferimos evangelizar o mundo? Essa é a questão. No evangelizar Israel, não existe aerópago. Não existe desafios. Existem desafios internos. Quando eu quero evangelizar dentro da própria igreja, quando eu quero evangelizar os meus irmãos de comunidade, de paróquia, existem desafios, mas é um lugar comum, conhecido. Mas esse lugar fora é um lugar desconhecido para nós. E por isso, quando o Papa fala desses novos aerópagos, e ele fala da missão do Redentor, da missão de Cristo, ele está dizendo: olha, sim, precisamos evangelizar aqui, continuar evangelizando aqui, mas só isso aqui não dá conta de tudo isso aqui, porque também isso aqui está dentro de tudo isso aqui. Aquele que está aqui vive aqui. Vive aqui no seu trabalho, vive aqui com a sua família, vive aqui na sua cultura, vive aqui na sua educação, vive aqui na política. Então, se eu quero ficar apenas nesse lugar comum, é fácil. E é fácil por quê? Porque aqui as minhas realidades, elas podem ser muitas vezes modificadas no sentido de me adequar àquilo que está aqui. Os meus desafios aqui, eles são minimizados pelo conjunto do todo. Então, seguindo aqui na nossa formação, vamos lá. O apóstolo Paulo e o anúncio de Cristo, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 17 a 31. Gostaria muito de ler este capítulo com vocês, mas como a hora não nos permite, é importante que vocês leiam. Por quê? Porque neste capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos, pouco depois da conversão do apóstolo,
sabendo que os Atos dos Apóstolos dividem entre a figura de Pedro e a figura do apóstolo Paulo. Paulo vai ser enviado aos gentios. Nós vamos ter a pregação de Paulo aos atenienses. Paulo que vai a Atenas, Paulo sai nas suas missões. Paulo pregou em Corinto, Paulo pregou em Colosses, Paulo pregou em Tessalônica, todas cidades gregas e influenciadas pelo pensamento grego. Paulo não era grego, Paulo era judeu, mas tinha formação e conhecimento grego, e por isso a morte dele é diferente da morte de Pedro. Ele tem o direito de escolher como ele quer morrer, porque ele também é cidadão grego. Não é apenas cidadão judeu, ele também tem duas nacionalidades. Paulo prega dentro do Areópago. O Areópago é um lugar, diz ali, né? O Areópago de Atenas era um lugar a céu aberto, num cimo rochoso, onde o Senado se reunia. Os frequentadores do Areópago eram nobres intelectuais, chamados de areopagitas. Então, o Areópago era um lugar físico, onde se reuniam os senadores e os pensadores gregos. Ficava sob o pé da grande montanha, onde está o templo de Atenas. Onde está o templo de Atenas e o conjunto de templos. De Paulo, que observa a religiosidade dos atenienses. De Paulo, que vai dizer: vejo que vocês são homens religiosos, tem deuses para tudo. Mas Paulo encontra, e está nesse texto, capítulo 17, dos Atos dos Apóstolos, ele encontra um altar dedicado ao Deus desconhecido. Ele encontra um altar dedicado ao Deus desconhecido. Ah, mas padre, encontrou um altar ao Deus desconhecido, o que Paulo vai fazer com isso? Tudo! O princípio da pregação paulina, do anúncio de Cristo, acontece justamente porque ele é capaz de detectar, dentro daquele conjunto social, um elemento que possa ser utilizado para a transmissão da verdade da fé. E aí também nós precisamos ter atenção, e vamos falar isso um pouco mais à frente, a esta realidade social que vivemos, para encontrar o elemento que se dá como porta de entrada para o anúncio de Cristo. Vamos seguindo, Gabi? Vamos seguindo. E quais são então os novos areópagos? Então, se nós sabemos que o areópago é um lugar onde se reúnem as pessoas que têm poder, as pessoas que têm autoridade, as pessoas que pensam, as pessoas que definem as coisas, que discutem as coisas, nós vamos encontrar alguns areópagos, lugares onde a religião hoje já não é mais a marca fundamental da sua identidade. O primeiro deles é família. Família hoje é um areópago porque as pessoas falam o que querem, dizem o que querem, partilham o que querem, têm pensamentos próprios, começam a gerar novas identidades familiares. Antes nós só tínhamos um modelo de família. Hoje a sociedade nos apresenta inúmeros modelos de família. Então é um areópago onde essa entrada da religião e da fé não é algo, vamos assim dizer, hoje mais presente. Segundo, Gabi, as cidades. Antigamente nós não tínhamos as cidades organizadas do modo como hoje elas são. Não havia diferença entre o rural e aquilo que era cidade. Ah, eu estou na cidade de Itaboraí. Itaboraí é uma região rural, um município rural. Mas o quanto esse município é realmente rural? Tem shopping, tem cinema, tem hospital. Então hoje você já não tem mais a noção daquilo que é rural, por exemplo, e cidades urbanas. Os mesmos problemas das cidades urbanas estão presentes nas cidades rurais, como por exemplo, drogas. Como por exemplo, milícia. Como por exemplo, barricada. Não são exclusivos mais desse ou daquele ambiente. Então as cidades, sejam elas quais forem, Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Nova York, são novos areópagos, onde Deus não tem mais lugar. Onde não existe mais a presença do divino.
onde Deus não é mais manifestado como Deus, mas sim como um elemento ou cultural. E aí eu vou lá no hospital, tem um crucifixo, eu vou lá na assembleia, tem um crucifixo. Mas o que aquilo representa? Não representa mais nada. Não representa mais nada, é apenas um símbolo vazio de sentido para as pessoas. E se é um símbolo vazio de sentido para as pessoas, qual é a missão daquele que é místico? Evangelizar esses ambientes. Então, família, as cidades, seguindo, Gabi, a política, não precisamos nem falar do aerópago, que é a política, vamos seguindo, o mundo do trabalho, um lugar de desafio, de anúncio da mensagem evangélica de Jesus Cristo, o mundo do trabalho é uma realidade desafiadora. Antes, por exemplo, nós tínhamos, em relação ao trabalho, talvez um lugar de crescimento. Hoje, quantas pessoas adoecem no trabalho? Hoje, quantas não são escravizadas pelo seu trabalho? Quantas não perdem a liberdade no seu trabalho? Então, o mundo do trabalho é um aerópago. Vamos pensar em mais um aerópago que poderíamos gastar aqui a manhã inteira, o mundo da cultura e da educação. O mundo da cultura e da educação é um novo aerópago. Um lugar onde nós estamos presentes, mas pouco podemos, entre aspas, fazer. O mundo da cultura é permeado pelo quê? E aí nós vamos voltar a todas aquelas experiências primeiras que partilhávamos aqui. Se antes o mundo da cultura fazia nascer grandes peças de Mozart, Schubert, o Requiem de não sei de quê, a missa não sei de quê, porque tínhamos na cultura vamos assim dizer, a adesão de que cultura era religião. Os grandes pintores, as grandes catedrais, os grandes musicais da história da humanidade são perpassados por um viés religioso. Mas o que há hoje? O que há hoje muito mal são cantores católicos, muito mal cantores evangélicos, muito mal que eu digo que só fala para o seu público, e quando quer falar para outro público precisa inventar coisas, tornar-se outras coisas para atrair os outros, mas que depois não se mantém e não se sustenta, é como o vento que passa, faz o seu trabalho e depois se dispersa. Então, quando falamos do aerópago da cultura, nós precisamos nos colocar diante de algo que hoje é desafiador. Como evangelizar essa cultura? O mundo da educação, como evangelizar este mundo? Os desafios que é ser hoje um aluno do ensino médio, o que é ser um aluno do ensino fundamental, o que é ser um aluno da universidade. Ou a gente se aniquila, ou a gente se anula, ou a gente aprende a conviver. Temos que encontrar respostas, porque este aerópago está aí. Essas realidades estão aí. E nós vamos utilizando muitas vezes um processo para lidar com esses aerópagos contrário da pedagogia paulina, que é o que nós vamos ver daqui a pouco, depois do próximo mundo, que é o mundo das comunicações. E hoje, Dia Mundial das Comunicações, a Santa Sé, implicada, sempre em trazer para nós, no domingo da Ascensão, uma comunicação sobre a importância da comunicação do Cristo que se comunica, fala justamente dessa capacidade de ouvir o coração. É o tema deste ano, ouvir com o coração. E coloca como imagem uma criança e um idoso, para mostrar que essa comunicação de geração em geração precisa ser passada não pela experiência das técnicas, mas pela experiência do coração. Então, o mundo da comunicação hoje é um desafio, é um aerópago. Todo mundo fala o que quer, fala o que pensa. Ela te eleva e ela te derruba. Ela apresenta o bom e apresenta o mal. Não é um problema da comunicação, mas de quem usa a comunicação, de quem utiliza-se dela. Então, é um aerópago? É um aerópago. E como nós somos chamados a lidar com esses aerópagos? Aí sim, na parte prática dessa nossa pregação. Lidar com estes aerópagos ao modelo paulino, a pedagogia de Paulo, é necessário fazer aquilo que ele fez
quando pregou aos atenienses. E vocês vão ver isso no capítulo 17. Primeiro, Paulo observa. Nós não queremos observar as coisas, nós queremos emitir juízos diante daquilo que vemos. Li, vou lá e respondo. Postar, eu vou lá, curto ou não curto. Dou like ou dislike. É assim. Não quero gastar tempo a observar, a perceber as coisas. E olha que é uma faca de dois gumes. Ontem alguém falava comigo de uma mulher que levou o filho no cabeleireiro, não gostou do corte do cabelo, começou a falar mal do salão e gerou uma confusão danada. Por causa de um corte de cabelo. Às vezes é assim, mas só isso? É, porque só isso. E é só isso por quê? Porque é só um corte de cabelo. Não é nada mais do que isso. Pior é alguém que vai para um hospital e não tem atendimento. Isso é pior. Pior é você querer matricular o seu filho na escola e não ter vaga. Isso é pior. Então nós vamos perdendo a hierarquia dos valores e tudo vai se tornando digno e importante de ser curtido, descurtido, dar like ou não dar like. Então nós não perdemos mais tempo para observar as coisas. E porque não observamos, por exemplo, fazemos fofoca. A fofoca não nasce de uma observação. A fofoca nasce de um julgamento que eu faço sem observar as coisas. As brigas, elas acontecem porque eu não observo as coisas no todo. Eu só olho a parte. A maioria das brigas entre casais acontece porque eu não observo o todo. É aquilo, pronto e acabou. Depois, na pedagogia paulina, ele não ataca a religião dos atenienses. Pelo contrário, ele valoriza, ele diz, porque sabe que aquilo ali é a realidade de toda pessoa que realmente, mesmo sem adorar o Deus verdadeiro, corresponde àquela dimensão da antropologia, quer dizer, daquele que deseja e é místico por natureza. O desejo pela religião. Então, Paulo não ataca a religião dos atenienses. Não ataca o modo deles viverem a religiosidade. E isso é importante para nós, porque nós gostamos de atacar, nós não, né? Os outros, né? De atacar a religião do outro. E não nos preocupamos com aqueles que não têm religião. Essa última pesquisa que saiu sobre a religião dos jovens, né? Sobre o modo como os jovens vivem a religião, espantosamente, a maioria não tem mais religião. Tem religiosidade, mas não tem religião. Tem religiosidade, acreditam em algo. Isso ainda é bom. Pior é que vamos vendo crescendo cada vez mais o número de ateus. Pessoas que não têm religião, que não têm religiosidade. Isso é pior. Isso é pior. E aí é engraçado como nós nos tornamos instrumentos do demônio entre nós. Porque atacamos o nosso irmão que tem religião. Dentro da igreja católica, atacamos pessoas que têm religião. Mas porque vivem a religião e a religiosidade diferente de mim. Isso é arma do demônio. Porque ao fazer isso, eu estou tornando o outro daqui a pouco só um religioso, que vive a sua religiosidade, e por último, vou tornando um ateu. Então é preciso que a gente tenha o cuidado e a percepção de não sermos armas do demônio quando atacamos nossos irmãos religiosos. Atacamos a religião do outro. Então, não atacar depois, na pedagogia paulina, prudência e sabedoria. A prudência faz com que eu avalie a situação, que eu perceba todas as coisas, que eu use o posicionamento de vida correto e tenha sabedoria. Esta sabedoria, que é dom de Deus, que é graça de Deus, muitas vezes nós não usamos como recurso. Por fim, Paulo vai incentivando ao raciocínio, fazendo-os pensar, poxa, acabou meu tempo, mas eu não vou acabar aqui. Mas já sei que acabou e estou acabando também, né? Paulo utiliza a capacidade do ser humano de raciocinar.
Porque a fé também é um pensamento lógico. É algo que nós podemos provocar em nós e no outro. Então nós não convertemos o outro simplesmente porque dizemos que ele está certo ou que ele está errado. Mas porque o levamos muitas vezes por um longo caminho a ele chegar a uma conclusão. É ele quem precisa chegar à conclusão. Nós muitas vezes queremos dar conclusão para o outro. Bom, é isso, o problema é seu, se vira. Não. Eu tenho que levar o outro a fazer uma experiência de conclusão de que aquilo que ele está vivendo pode ser que não seja a melhor coisa a ser vivida. Então, utiliza-se da capacidade de raciocínio. E por último, Paulo fala de Jesus Cristo sem falar de Jesus Cristo. Fala dele sem dizer quem ele é. Porque é preciso que o outro chegue à conclusão daquilo que eu estou dizendo a ele. E falo de Jesus Cristo por minhas palavras, por meus atos, por meus exemplos, para se chegar à experiência de reconhecer que existe esse Deus desconhecido que tem um nome. E por último, dentro do objetivo da evangelização paulina, ela tem como perspectiva, primeiro, o arrependimento, mudança de vida, aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e terceiro, formar comunidade. E aí, na experiência dos novos aerópagos, para a gente não se sentir mal, Paulo, que prega no aerópago de Atenas, consegue converter poucos, consegue que poucos se tornem discípulos de Jesus e não consegue formar comunidade. Quando você abre as cartas paulinas, você tem carta de São Paulo aos Coríntios, você tem carta de São Paulo aos Tessalonicenses, você tem carta de São Paulo aos Colossenses, mas você não tem carta de São Paulo aos Atenienses, tem? Por que não tem? Porque os novos aerópagos, ou os aerópagos, são os lugares mais difíceis de encontrar um lugar para Deus. Então, meus amados, essa pregação não é para desanimar a gente. Pode seguir só no último slide. Nós não temos que ter a pretensão de que vamos mudar o mundo. Essa pretensão não existe na igreja. E quando existiu, deu no que deu. E os resultados nós colhemos e acolhemos agora. Pessoas que têm ojeriza de Deus, ojeriza da igreja. Por inúmeros fatores, por inúmeros motivos. Então Paulo, quando prega no aerópago, e sabemos que a pedagogia vai resultar naqueles 3 passos, o arrependimento, vai resultar na aceitação de Jesus como Senhor e formar comunidade. Quem aqui consegue formar comunidade no seu trabalho? Quem aqui consegue formar comunidade na sua escola, na sua universidade? Quem aqui consegue formar comunidade na sua família, rezar com ela? Uma ou outra tem esse milagre, mas a maioria chama para rezar o terço, para ver o que você vai ouvir dela, da sua família. Reúne sua família num churrasco, final de semana, vai todo mundo. E fala, agora nós vamos rezar o terço. Vamos fazer aqui uma partilha da palavra. Vamos deixar para depois do almoço? Não é? Quantos ali se arrependem? Talvez 1 ou 2. Quantos ali vão aceitar Jesus? 1 ou 2. Mas não é porque esse mistério não se realiza do jeito que eu penso que ele não deve acontecer. Certo? E por isso, 3 últimas ideias. Os cristãos devem ter a consciência de que o mundo moderno, apesar de inúmeras facilidades e benefícios, traz consigo uma crise de sentidos. Então, quando pensamos na evangelização, nós não pensamos mais na evangelização a partir dos métodos que trazemos, mas sim da realidade que estamos vivendo. Então, se há uma falta de sentido no mundo,
A minha evangelização, ela precisa ser uma evangelização que dê sentido. E precisa ser o sentido primeiro das coisas mais simples, para chegar às coisas que são elevadas. E nós muitas vezes queremos dar o sentido do elevado para que o sentido inferior aconteça, e não acontece. Porque existe uma programação natural no ser humano para se chegar ao conhecimento de Deus. E ele não chega ao conhecimento de Deus sem estar preparado para este conhecimento. Vamos pegar, por exemplo, nossos acampamentos de 5 ou 4 dias. Que mudança acontece naquele indivíduo do primeiro ao último dia? Ah, como seria bom se as pessoas já chegassem aqui preparadas para viver o acampamento. E chegam? Não. Elas só vão estar preparadas para viver o acampamento no último dia. E aí ela fala, que pena, acabou, poxa, não quero ir embora, não sei o quê. Mas só no último dia. Por que não falou isso no primeiro dia? No primeiro dia reclamava disso, reclamava daquilo outro, ia para a partilha murmurando, ia para as brincadeiras que acontecem no acampamento resmungando. E aí no último dia descobriu o céu. Mas isso é isso mesmo, porque existe um processo no humano para se chegar ao transcendente. Então, se hoje existe uma falta de sentido ou uma crise de sentido, não adianta eu, no mundo, querer pregar um Jesus Cristo que não dá sentido à vida de ninguém. É uma pessoa da história, é uma pessoa do tempo, é uma pessoa do outro. Então eu tenho que buscar um outro método para que nesses aerópagos Cristo seja dito sem ser dito. Que comece de algum lugar, de uma tarefa social, por exemplo, de uma partilha sincera, da arte. Mas não, vamos botar Jesus Cristo no centro lá do nosso campus da universidade, numa profunda adoração ao Santíssimo. Eles vão passar para lá, vão passar para cá. Vou falar o que aqueles bobos estão fazendo ali. Não adianta. Não adianta não significa que eu não tenha que fazer ou não possa fazer. Mas não vai dar o resultado que se espera. Por quê? Porque o método está errado. Então eu preciso olhar para essa realidade, para que a revelação de Deus ela seja de fato acontecida, ela precisa ser ouvida e acolhida. Se as pessoas não ouvem, elas não acolhem. Paulo precisou chamar a atenção, precisou fazer com que aquelas pessoas ouvissem. E a partir daí há uma oportunidade de acolhimento. Esse método paulino era também o método de Jesus. Ele precisava fazer com que as pessoas o escutassem, que as pessoas o ouvissem, para que depois pudessem acolher. Vamos parar e pensar, por exemplo, no que os grandes influenciadores hoje fazem. Eles querem chamar a sua atenção, trabalham com as suas necessidades particulares. E ao trabalhar com aquilo que você precisa, ele chama a sua atenção, você o ouve e você o acolhe, você passa a segui-lo. Não vai te dar nada, não vai acrescentar nada, mas você está lá ouvindo e acolhendo. Por quê? Esses influenciadores, tanto do mundo pagão como do mundo religioso, trabalham com as necessidades do humano. Não da necessidade que o eleva, mas da necessidade que o escraviza e o torna dependente daquilo. É um problema. E por último, pregar o evangelho não é um passatempo. Queria terminar essa nossa partilha de hoje sobre a realidade desses novos aerópagos, chamando a nossa atenção para essa realidade, né? De que não é um passatempo pregar o evangelho. Não é um passatempo de brincar, de anunciar Cristo. Para anunciar Cristo eu preciso estar pronto, preparado, consciente, formado. Preciso saber o que eu estou dizendo, para quem eu estou dizendo. Porque senão eu me torno papagaio do evangelho.
E não é esta a finalidade daquele que vai em nome de Cristo para evangelizar os novos aerópagos. Então que esse nosso radicalidade nos ajude nisso. Nos ajude a perceber a importância da mística que me coloca diante dessa realidade de mundo, dessa mística que me vai fazer tocar o sagrado e o profano, nosso próximo tema da tarde. Muito obrigado pela paciência de vocês, pela atenção de vocês e um Feliz Natal. Me faz